E aí, professor, o que é esse ostracismo? Ostracismo é um tipo de punição para aquele cidadão que desrespeitasse as leis, né? Então, aquele cidadão que se comportava mal, ele perdia ali o título de cidadão durante algum tempo ou para sempre, né? Então, trazendo para a nossa sociedade, né? Nós temos esse tipo de ostracismo, né? Que são as punições estabelecidas pelas leis. Um ladrão que rouba, pego pela polícia, colocado na cadeia, então ele está pagando ali um tipo de ostracismo, né? Ou seja, ostracismo é um tipo de castigo. Continuando nosso conteúdo, agora vamos para o próximo tópico, que fala sobre a retórica e a verdade. Então, o que falar sobre a retórica e a verdade, né? Então, para iniciar aqui, o ser humano virtuoso, como já falamos sobre virtude, seria aquele que dedicasse a vida à busca racional da verdade, né? Pois, conhecendo o bem, as justiças e outras virtudes, poderiam ter uma vida boa e justa. Assim pensava Sócrates e Platão, né, como já foi afirmado anterior. Mas é possível realmente conhecer o bem, a justiça, através da retórica? Então, retórica, né, como já falei para vocês, o ensinamento da arte de dialogar, né? A arte de falar bem. Então, os sofistas, ele praticavam essa retórica, ensinava para os jovens a arte de dialogar, de falar bem. Então, essa retórica, além de falar bem, além de ser uma arte, né, de dialogar, será que ela sempre fala a verdade? Então temos aqui, ó, para Gorgia, a retórica era considerada a arte das artes, porque por meio da palavra bem utilizada podia-se persuadir qualquer pessoa, né? Ou seja, a retórica ela é um instrumento de poder, pois influenciava as importantes decisões que eram tomadas na cidade, e, consequentemente, o domínio dessa arte abria muita perspectiva para o cidadão ateniense, né? Ou seja, através do diálogo, através ali querendo convencer alguém, as decisões poderiam ser tomadas, poderiam ser resolvidas, né? Tudo isso através da arte da retórica. Então, a retórica, ela era um instrumento poderoso em uma sociedade na qual os negócios importantes da polis eram decididos em assembleia, né? Então, todo tipo de negócio é importante ter um diálogo, né? Em uma venda, quando o vendedor ele vai estar fazendo uma venda, ele tem que ter um bom diálogo ali com seu cliente, né? Para poder conquistá-lo e fazer a sua venda. Então, tudo isso faz parte, né, da arte do diálogo. O diálogo, você pode resolver um conflito, né? O diálogo, através do diálogo, você pode convencer alguém, mudar a opinião de outra pessoa, né? Então, por isso que eles consideravam a retórica como um instrumento muito poderoso, né? Através das suas palavras, você pode mudar o pensamento de outra pessoa, né? E continuando, então, a retórica ela foi criticada em diversos momentos por Sócrates. Agora, por que Sócrates ele criticava muito a retórica? Se ele era um filósofo que gostava muito de conversar, que ele gostava muito de desafiar as pessoas a elas falarem sobre o significado que elas entendem sobre várias substâncias, né? E por que ele criticava? Então, para Sócrates, os sofistas, né, que ensinavam a arte de dialogar, eles falavam de coisas sobre as quais não tinham conhecimento. E mesmo assim, não conhecendo sobre aquilo que estava falando, eles conseguiam convencer as pessoas. Ou seja, né, os sofistas, eles se preocupavam só ensinar a maneira de defesa, a maneira de dialogar bem. Eles não se importavam muito sobre a essência do que eles estavam conversando, se era verdadeira, se era falsa. Às vezes eles falavam, por exemplo,
falavam sobre política, né? Falava sobre felicidade, mas não sabia o significado de política, não sabia o significado de felicidade, o significado de democracia. Eles debatiam diversos assuntos, mas para ensinar o significado, a essência, como Sócrates, ele considerava algo muito importante, eles não faziam isso. E diante disso, vamos ver agora sobre o relativismo e absolutismo moral. Então, a persuasão pode levar à crença em conhecimentos ou ao conhecimento. Mas Sócrates acusou Gorgias, né? Gorgias, ele era um dos sofistas. E os seus sofistas, em geral, de só se importar em convencer e não em conhecer a verdade. Ó, o que eu falei para vocês agora, né? Os sofistas, eles se importavam de convencer as pessoas, né? Eles não se importavam de transmitir ou de fazer as pessoas buscar pela verdade, né? De conhecer a essência de cada reflexão que eles estavam debatendo. Então, os sofistas falariam de tudo, sem conhecer nada, lidando apenas com opinião, né? Ou seja, alguma vez você falou alguma palavra que você nem sabe o significado, falou porque escutou outra pessoa falando, né? Falou porque estava chateada, estava emocionada, né? Então, você às vezes você fala alguma coisa, mas não sabe o significado daquela palavra que você usou, né, na sua conversa, no seu diálogo. E para Sócrates, o que há é de essencial para o homem ser virtuoso é ele buscar a essência das coisas, ou seja, buscar a verdade. E aqui eu tenho uma frasezinha de Protágoras que ele diz o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são o que são e das coisas que não são o que não são, né? Causa você não refletir muito lendo essa mensagem, você vai ficar meio confuso. Então, o que quis dizer com isso? Então, ele resume uma posição relativista sobre as coisas, pois se o homem é a medida de todas as coisas, a verdade é algo relativo a cada indivíduo, isto é, depende de sua interpretação ou percepção, né? Depende de quê? Da percepção do indivíduo sobre aquela situação. Eu posso conhecer a verdade da minha percepção. Já aquele indivíduo, aquela pessoa, ele pode perceber de maneira diferente e aí ele vai ter outra verdade diante disso, né? Então foi essa frasezinha, o significado que quis transmitir. Então, vamos ver aqui a questão agora do relativismo, né? Nós sabemos que o relativismo, de acordo com os defensores do relativismo, pessoas de cultura e de sociedade diferentes têm ideias diversas acerca dos valores morais, como o bem e o mal, né? Por exemplo, a questão do gosto, né? Eu posso achar um tipo de comida deliciosa, eu adoro essa comida, eu gosto, mas pode vir outra pessoa, né, e detestar, achar azeda, achar muito doce aquela comida. Então, aquela comida, o gosto dela, né, é algo relativo que varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas gostam e outra não. Eu não posso dizer que essa comida é ruim, né? Eu posso dizer que eu não gosto de comer esse tipo de comida. Eu, né? Não posso dizer que ela é ruim, porque pode vir outra pessoa e gostar desse alimento. Então, isso é algo relativo. Então, em uma mesma sociedade, os valores também mudam com o tempo, né? Diante do tempo, os valores da sociedade, as leis, elas vão se modificando. Aquilo que alguns dias atrás era algo vergonhoso para a nossa sociedade, está se tornando algo comum, né? Algo bem comum. A questão do homossexual, né? Algum tempo atrás era crime, né? Algum tempo atrás não existia leis para defender essas pessoas que escolhiam, né? Tinha sua opção sexual.
diferente das outras, não existia lei. E hoje já tem lei para defender essas pessoas, né? Então, isso foi o que aconteceu, o quê? Os valores que mudaram de acordo com o tempo. O que antes era considerado vergonhoso, hoje pode ser aceito como louvável ou vice-versa, né? O algo que era louvável antes pode ser algo envergonhoso hoje, né? Ou seja, tudo muda com o tempo. Há discordância sobre o que é bem e o que é mal, também entre indivíduos de uma mesma sociedade. Ou seja, você pode achar é, esse indivíduo do bem, né? Essa pessoa é do bem, ela é bondosa, né? E já outra pessoa pode ter concepção diferente desse mesmo indivíduo, né? Pode achar que é uma pessoa é, má, uma pessoa sem valor, né? E assim vai, várias características que às vezes nós damos à pessoa, né, sem nem conhecê-la. Então, essa discordância, né, sobre o que é bem e o que é mal, também ela está entre os indivíduos de uma mesma sociedade. Ela pode viver em um mesmo lugar, ter a mesma cultura, mas elas sempre vão ter opiniões diferentes. Então é isso aqui que fala sobre ainda do conceito do relativismo, né? Que tem tudo a ver com a nossa filosofia, que nós vamos ver várias situações em que alguns filósofos, por exemplo, a religião, né? Alguns filósofos eles criticam, falam que Deus não existe, né? E já outros filósofos não, eles defendem que Deus foi que criou o mundo, né? Deus é algo primordial de tudo, né? Então isso tudo é relativo que está entre nossos filósofos que iremos estudar durante todo o conteúdo, durante todo o ano, né? Então, assim, não há juízos morais absolutos, né? Ou seja, tudo é relativo. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, né? Alguma dúvida, se ficou algo a desejar, vocês podem entrar em contato comigo que farei de tudo para que vocês tenham um bom entendimento. Então, só para finalizar aqui, essa imagem aqui, né, que é um pouco irônica, que retrata ainda sobre o relativismo, né? Temos aqui esse grupo de pessoas, né, de uma cultura diferente dos índios aqui, que eles dizem, né, podem dizer que sejam os portugueses, e eles dizem, meu Deus, eles não usam roupas, né? Achou estranho. E aí os índios diz, olha, eles não usam penas, né? Ou seja, o que é que quis repassar? A mensagem que quis transmitir para nós. Querem dizer o quê? Aquilo que para nós é muito estranho, muito esquisito, né? É aquilo que é algo ali surpreendente, né? Que causa uma admiração, pode ser algo comum para outras pessoas, né? Então, para os índios, né? As pessoas que usam roupa, para ele, ó, tá até rindo, ó, mangando aqui das pessoas que estão usando roupa. No caso, se você vê uma pessoa no meio da rua, você vai, né, rir dessa pessoa, né? Você vai debochar dessa pessoa. Então, para ela pode estar bem acostumada a andar nua. Então, é algo ali relativo, né? Você não pode criticar aquele costume da pessoa. Lógico que andar na rua não pode, né? Contra a lei. Mas é o exemplo que eu estou dando. Que algo que pode ser muito esquisito para você, diferente, pode ser algo muito comum para aquela pessoa, né? Por isso que o relativismo é como se fosse gosto, né? Cada um tem o seu gosto, cada um tem sua opinião, tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Como eu falei, alguma dúvida pode entrar em contato comigo. Se ficou algo a desejar, pode me falar, né? Então, um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.